Vazamento do salário do ex-superintendente financeiro Roberto Gavioli, que foi denunciado pelo Ministério Público, acabou se tornando mais uma grande bomba dentro do Corinthians. E o treinador Dorival Júnior fez críticas à interferência política dentro do futebol do Timão. E o volante José Martínez, que perdeu 6 treinamentos na semana passada, acabou ficando de fora de mais uma lista dos relacionados do Timão, dessa vez na vitória sobre o Atlético Mineiro por 1-0 na Neoquímica Arena. Galera, nação corintiana, tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre esse assunto, eu gostaria de pedir a vocês, por favor, deixem um like. Você que não é inscrito no canal, por favor, já se inscreva no canal e ative o sininho para receber a notificação de todos os vídeos. Começando esse vídeo de hoje falando sobre as palavras do treinador Dorival Júnior criticando a interferência política dentro do futebol do Timão. Corinthians venceu o Atlético Mineiro por 1-0, gol marcado pelo Maicon. Depois do jogo, ainda na beira do gramado, o Maicon foi perguntado sobre permanecer no Timão no ano que vem e ele não deu certeza e acabou criticando, falando em turbulento momento político que o Corinthians vive, que acaba atrapalhando bastante. Essas palavras do Maicon foram levadas para o Dorival Júnior durante a sua coletiva após essa vitória, e o Dorival também acabou criticando a política do Timão, tratando como nada saudável. Vamos para as palavras dele. Eu já me posicionei lá atrás. Não é saudável para nenhum clube de futebol a política envolvida com o nosso dia a dia. É natural que tenha uma interferência sim, de uma maneira ou de outra vai envolver de uma forma direta o elenco, os funcionários, o clube. É uma situação que tem que ser resolvida. É natural que a gente torça pelas melhores soluções em todos os clubes, que a política seja cada vez menos evidente no dia a dia de todos os ambientes, de todos os clubes. Não é saudável. Então, o Dorival, assim como o Maicon, criticou o envolvimento político no futebol do Timão, tratando como nada saudável. A minha opinião quanto a essas palavras do Dorival Júnior é a seguinte. Primeiramente, absolutamente que a primeira preocupação do Dorival é com o futebol, é treinar os jogadores e fazer o Corinthians jogar futebol. Mas não é de hoje que Dorival, os jogadores se sentem incomodados com o que vem acontecendo na política do Timão. Capitão, a política do Corinthians está sendo ruim somente nesse ano? Absolutamente que não. Já há muitos anos que a política do Corinthians é ruim e vem piorando cada vez mais. Só que nesse ano de 2025, absolutamente que as coisas se potencializaram. Por quê? Presidente afastado, presidente destituído devido ao caso Vai de Bet, agora ex-presidente se tornando réu com diretores, e aí chega um novo presidente, uma nova equipe e muda-se muitas coisas. Dentro do futebol, absolutamente que isso acaba não agradando ninguém. E ainda estamos falando de um jogador, o que marcou o gol, e o treinador falando da política um dia depois, praticamente, do médico, o chefe do departamento médico, Dr. André Jorge, ter pedido demissão e criticado Osmar Stabile. Então tudo isso acaba tumultuando realmente o ambiente. Tomara que depois dessa vitória, o Corinthians consiga ter uma sequência de vitórias no Brasileirão e que o ambiente fique mais tranquilo, porque logo logo temos decisão na Copa do Brasil. Então é preciso ter paz para que as coisas possam acontecer da melhor forma possível. Agora vamos falar sobre o volante José Martínez, que ficou de fora de mais um jogo do Timão. E agora, quando será que o Martínez deverá voltar a ser relacionado pelo Dorival Júnior? Martínez acabou perdendo 6 treinamentos do Timão. Depois da vitória contra o Mirassol, jogadores ganharam 3 dias de descanso, retornaram no dia 8 de outubro para as preparações para o clássico contra o Santos, data FIFA. Tivemos trabalhos no dia 8, 9, 10, 12, 13 e 14 antes do jogo contra o Santos. E o Martínez perdeu todos esses trabalhos. Motivo: Martínez ficou com sua família porque o seu filho não pôde viajar por não ter visto o venezuelano.
dentro do Corinthians há quem garanta que o Martins não avisou corretamente, não passou todas as informações. Devido a isso, o jogador acabou sendo punido, vai ter descontado nos seus salários dessas 6 faltas, e ainda por cima o Martins será multado. Ele ficou de fora do jogo contra o Santos, ele retornou, aliás, ao Corinthians no dia do jogo contra o Santos, fez trabalhos no CT, foi dia 15 de outubro, e até havia algumas expectativas do Martins já ser introduzido, ser relacionado para o jogo contra o Atlético Mineiro. Ele não foi. A previsão para o retorno do Martins, para que ele possa ser relacionado, é para o próximo compromisso do Corinthians, que será contra o Vitória no próximo sábado. Mas não estou cravando nada aqui, não estou colocando nenhuma certeza, mas pelas informações que chegam para o jogo contra o Vitória, o Martins será relacionado. Então vamos aguardar tudo certinho os trabalhos essa semana e, claro, aguardarmos o jogo do sábado para acompanharmos se realmente o Martins estará de volta. A minha opinião quanto ao Martins ter ficado de fora também do jogo contra o Atlético Mineiro é a seguinte: eu particularmente trato mais como uma naturalidade em relação até o aspecto físico. Por exemplo, o Martins ele perdeu 6 treinamentos. Então, fisicamente, ele ficou abaixo dos companheiros. Então, ele vai conseguir se recuperar, ele vai conseguir recuperar o tempo perdido com trabalhos. Por exemplo, há quem me garanta que enquanto o Corinthians estava jogando, o Martins também trabalhando, o Martins também treinando, visando buscar essa diferença física. O Dorival não vai afastá-lo, não vai deixá-lo de fora. Eu acredito que ele vai estar sim no jogo de sábado. Volto a dizer, não posso dar nenhuma certeza sim. Estamos falando de um jogador que é muito importante para o grupo. Então eu vejo mais na questão do aspecto físico do que propriamente ter sido uma punição, ter ficado de fora do jogo contra o Atlético Mineiro. Enfim, é um jogador que já se adequou, já sabe o que precisa para ser um jogador que consiga ter um sucesso dentro do nosso timão. Eu particularmente gosto muito do Martins, então, mas vamos ficar no aguardo e acompanhando se realmente ele voltará no jogo do sábado contra o Vitória. E para finalizar esse vídeo de hoje, vamos falar sobre bomba. É isso mesmo. Temos outra bomba, dessa vez envolve o vazamento do salário do agora ex-superintendente Roberto Gavioli, que foi denunciado pelo Ministério Público junto com o ex-presidente André Sanches. Na última quarta-feira, dia 15 de outubro, nós tivemos a entrevista coletiva do promotor Cássio Roberto Concerino. Nessa entrevista coletiva, ele acabou anunciando as denúncias do Ministério Público contra o ex-presidente André Sanches e também contra o ex-gerente financeiro, o Roberto Gavioli. Estamos falando de uma denúncia que acabou sendo motivada principalmente por gastos irregulares no cartão corporativo do Timão. O MP apresentou gastos regulares na casa de 480 mil reais. O André Sanches foi denunciado pela ação e o Gavioli denunciado pela omissão. Na visão do Ministério Público, ele deveria ter visto isso e já ter tomado uma atitude em relação aos gastos irregulares apontados pelo Ministério Público. No mesmo dia da denúncia, o Roberto Gavioli foi afastado das suas funções. O Corinthians, inclusive, emitiu uma nota oficial confirmando esse afastamento. E poucas horas depois, teve um vazamento do seu salário. Uma das suas notas fiscais foram vazadas. E lá, com valores de 94 mil reais por mês. E aí vai tudo contra o que disse o Stabile quando ele chegou, que o Corinthians precisava de economias e tudo mais. O antecessor do Gavioli, o Seedorf, ganhava, pelo que se fala, 45 mil reais, o que já era considerado um grande absurdo.
E agora o Gavioli, 94 mil reais, absolutamente que isso dentro do Corinthians acabou caindo como uma grande bomba. Muitas críticas para os lados do presidente Osmar Stabile e também para o Rosala Santoro, pois, pelo que se fala, ele que indicou para que o Roberto Gavioli retornasse, o Gavioli que ficou na gestão do ex-presidente Augusto Melo até o final do mês de junho. Aí depois ele foi demitido e voltou na gestão do Stabile, ganhando 94 mil reais. Então isso acabou caindo como uma grande bomba dentro do Corinthians e um grande absurdo, mais um grande absurdo de um Corinthians que a primeira coisa que se fala é que se tem que cortar custos. Minha opinião, quanto ao vazamento do salário do Gavioli de uma das suas notas fiscais é a seguinte. Primeiramente, isso é uma bomba. O Corinthians ter um superintendente financeiro ganhando quase 100 mil reais por mês. Isso é um dos maiores absurdos que podemos imaginar. Pelo que se fala de mercado, o máximo de um salário para quem tem a função que o Gavioli tinha dentro do Corinthians não passa de 30 a 35 mil reais. Então, ao meu ponto de vista, tanto o Stabile quanto até mesmo o Rosala poderiam se explicar em relação a isso. Claro, temos muitos pontos para nos atentarmos em relação a isso. De repente, pode ser uma nota fiscal mediante a uma equipe que o Gavioli possui que prestam serviços ao Corinthians. Por exemplo, ali de repente pode ser desses 94 mil, 25 mil reais para o Gavioli, por exemplo, e o restante dividido 3, 4, 5, 6 pessoas. Essa é uma suposição que eu estou fazendo aqui. Mas só saberemos realmente se alguém explicar. Presidente, o diretor financeiro também poderia se pronunciar em relação a isso, que é o Emerson Piovesan. Então, temos que ter muito cuidado em relação a isso. Mas hoje, o que se fala é que era só o Gavioli sozinho que ganhava esses 94 mil reais. Então isso é uma grande bomba, mais uma grande bomba que explode dentro do Corinthians, um salário nesses valores. Volto a dizer, para um Corinthians que se fala em economia, que tem que cortar gastos, você recontrata uma pessoa para pagar 94 mil reais, sinceramente, é um grande absurdo. E veio para o clube para resolver os problemas financeiros e, na verdade, terminou denunciado pelo Ministério Público em relação aos gastos irregulares no cartão corporativo. Mais uma grande bomba, para mim, um dos maiores absurdos, difícil entender. Tomara que alguém explique da forma correta para que, de repente, que nem sejam feitas injustiças. Volto a dizer, tomara que alguém se explique. Então eram essas as notícias do Corinthians de hoje. Como eu sempre peço a vocês, comentem, deixem aí nos comentários as opiniões de vocês sobre tudo que foi falado nesse vídeo. Por exemplo, o que vocês acharam das palavras do Dorival Júnior criticando a questão política do Timão. E sobre Martínez, o que vocês acham? Será que no próximo compromisso do Timão, sábado contra o Vitória, o Martínez voltará pelo menos a ser relacionado? E quanto a esse vazamento do salário do ex-superintendente financeiro, 94 mil reais, o que vocês acham? Consideram uma grande bomba, mais uma grande bomba dentro do Timão? Também deixem o like, que isso é muito importante para nós. E você que não é inscrito, já se inscreva no canal, ajude a nossa comunidade a crescer cada vez mais, porque aqui sim é canal de corintiano de verdade. É isso aí, galera. Valeu, é nóis, um abraço e vai, Corinthians!